Um Homem Célebre, conto de Machado de Assis. Esse é o segundo vídeo. Então, o Pestana chegou em casa, aí assombrado pelas pessoas que assobiavam a sua polca, né? Em casa respirou. Casa velha, escada velha, um preto velho que o servia e que veio saber se ele queria cear. Não quero nada, bradou o Pestana. Faça-me café e vá dormir. Despiu-se, enfiou uma camisola e foi para a sala dos fundos. Quando o preto acendeu o gás da sala, Pestana sorriu e dentro da alma cumprimentou uns 10 retratos que pendiam da parede. Um só era a óleo, o de um padre, o que o educara, que lhe ensinara latim e música e que, segundo os ociosos, era o próprio pai do Pestana. Certo é que lhe deixou em herança aquela casa velha e os velhos trastes, ainda do tempo de Dom Pedro I. Compusera alguns motetes o padre. Era doido por música, sacra ou profana, cujo gosto incutiu no moço, ou também lhe transmitiu no sangue, se é que tinham razão as bocas vadias. Coisa de que se não ocupa a minha história, como ides ver. Né? Não vou pensar sobre isso se o padre é pai do Pestana ou não. Bom, motete, né? Vamos lá. Uma digressão e um apelo. Né? Motete, um outro jeito de falar motete é moteto. Okay? É a mesma coisa. Então o que é um moteto? É um tipo de composição polifônica medieval sobre o cantus firmus, com politextualidade. Significado 2, composição polifônica sacra. Significado número 3, com qualquer composição sacra. E aí, significado 4, qualquer composição sacra ou profana formada por várias vozes, acompanhada ou não de instrumentos. Vai ficando cada vez mais abrangente o que é um motete, né? Um moteto. Bom, primeiro o meu apelo, né? O universo do Machado de Assis era um universo musical. E o universo musical do Machado de Assis não tinha muita coisa a ver com o nosso universo musical, né? Simplesmente porque houve essa quebra, conforme o tempo foi passando, completa, né? Então se você gosta de música clássica, você gosta de música clássica e você é 1%, 2% da população, e aí todos os outros gostam de todos os outros tipos de música, né? Lembre-se que não é à toa que no Dom Casmurro tem um capítulo esse que as pessoas às vezes têm muito problema lendo, que é a ópera, né? E não é à toa que Machado a todo momento está falando de ópera. Se você ler as crônicas, inclusive tem essas 2 crônicas que eu já postei aqui no canal, numa delas ele está falando sobre, ele faz a crítica de uma ópera, menciona as outras óperas que estão vindo, fala sobre o Carlos Gomes, fala sobre uns outros, sobre compositores. Então a gente vê pela riqueza de referências do Machado de Assis que o universo musical dele é muito rico. Okay? Ora, se o maior escritor do Brasil de todos os tempos, né? Talvez você não concorde, então vamos colocar assim, um dos 5 melhores, né? Se você não concordar. Não é essa a questão. Mas se um cara desse calibre, ele tinha essa proximidade com música e isso fazia parte do universo cultural dele e fez com que ele tivesse esse tipo de percepção e, como é que se diz? Não é delicadeza, puxa vida, tem um nome para isso, mas ele tivesse esse tipo de percepção e sensibilidade, essa era a palavra, e sensibilidade para a arte, eu, não sei quanto a você, eu digo, primeiro, eu quero ter esse tipo de sensibilidade como ele teve, e segundo, eu aceito as dicas do Machado de Assis, né? Aquela história, as pessoas chegam, às vezes um aluno chega pra mim e fala assim: teacher, eu tenho um filme muito legal pra te indicar. Eu já coço a cabeça, assim, porque às vezes são filmes muito ruins, né? É muito difícil você, pra mim, por exemplo, livro então é quase impossível eu aceitar a dica de alguém porque é muito perigoso, né?
De quem que eu vou procurar as dicas? Eu vou procurar as dicas de um Machado de Assis, né? Quando o Machado de Assis fala, Tiago, lê esse livro. Aí é outra coisa, eu tenho que baixar a cabeça e falar assim, Senhor, né? Então, primeiro, pelas dicas que o Machado de Assis está nos dando, e segundo, para tentar fazer parte desse universo cultural que o Machado de Assis teve, né? E logo conseguir me comunicar com ele, porque eu vou ver um pouquinho mais do mundo do Machado de Assis, vale muito a pena como desafio a gente tentar explorar aos poucos o universo musical, né? Talvez você seja uma pessoa que já escuta música clássica, já tem contato com ópera e etc. Então não tenho nada para falar para você. O que eu tenho para falar é principalmente para mim mesmo, porque eu sou pobríssimo, né, em relação à música. Muito, 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 muito pobre. E o Machado é um bom colega aí para mostrar como a gente pode enriquecer, né? A propósito, fica aí a minha dica, um documentário do Brasil Paralelo chamado A Primeira Arte. Eu sei que algumas pessoas não gostam do Brasil Paralelo, porque teve aquela história do documentário deles sobre a ditadura, e algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam. Mas assim, para te tranquilizar, o documentário não tem nada a ver com isso, o documentário é sobre música e é muito bonito. E muito bem feito, na minha opinião, principalmente o primeiro episódio. O primeiro episódio ele é muito bem feito, ele mostra muito bem quão importante é essa arte, né? E eu me identifico muito com isso e com o que eu estou falando com você, porque, volto a enfatizar, sou muito deficiente nisso, né? Bom, então eu falei isso para deixar o apelo e o desafio para você de escutar os links que eu coloquei ali. É um desafio para mim também, ok? Tanto da polca ali, que vai ser rapidinho, 5 minutos numa ou 3 minutos na outra, né? Eu não sei se eu coloquei um link de uma polca da Chiquinha Gonzaga, mas fica aí. E os motetes que eu coloquei aqui também. Bom, voltando da digressão e estando agora só na digressão. Se a gente está falando de motete, a gente tem que falar do Giovanni da Palestrina. Giovanni di Palestrina, eu acho que é em italiano. Então, provavelmente você está familiarizado com os cantos gregorianos. A gente chama de canto gregoriano, tem um outro nome lá que eu esqueci. Então o que acontece? O canto gregoriano, você tem aquela melodia de vozes, né? Aquela coisa muito linda, na verdade, uma profundidade muito grande. Mas aí, pronto, é isso, né? No motete, ou no moteto, lembra desses dois nomes, a gente tem o que a nossa definição ali está dizendo, tá se referindo como politextualidade. Então uma voz começa a cantar, e aí outra voz vai por cima, e a outra voz vai por cima, e aí fica uma coisa muito rica, muito espiritual de se ver, né? Então esse é o primeiro link que eu coloquei ali. Um motete qualquer, do Giovanni di Palestrina. O segundo é um vídeo maior, né, que é o motete do Bach, né? É claro que se a gente quer apreciar a grande música, a gente tem que falar do Bach. Então fica aí o meu desafio para você, ok? Lembre-se, é claro, que os motetes foram compostos no contexto da missa, né? Bom, tenha isso em mente. Então vamos continuar. Então o que aconteceu? Esse padre que criou o nosso personagem principal, talvez o pai dele, compuseram alguns motetes. Era doido por música, sacra ou profana, cujo gosto incutiu no moço, ou também lhe transmitiu no sangue, se é que tinham razão as bocas vadias. Coisa de que se não ocupa a minha história, como ides ver. Os demais retratos eram de compositores clássicos. Cimarosa, ou Cimarossa, não conhecia, fui conhecer só com esse conto, é um compositor clássico italiano, principalmente no campo da ópera buffa, que é a ópera cômica italiana, né? Também não conhecia. Mozart, é claro, Beethoven, Gluck, também não conhecia. Foi um compositor ali do meio
para o final do século XVIII, né? Eu vou ler a definição que eu tenho aqui: compositor alemão e um dos principais responsáveis por uma importante renovação da ópera séria, vivendo na passagem do barroco para o classicismo, e inspirado principalmente na tragédia grega, na ópera francesa, séria e cômica, e nos ideais iluministas. Me agradou muito essa parte, renovação da ópera séria, inspirado na tragédia grega. Ambicionou criar uma música supranacional, despojada de artificialismo, rigidez e espetaculosidade da ópera séria tradicional, que tivesse um caráter integrado, naturalista e expressivo. Então esse cara, eu não coloquei o link ali para você, porque eu não vou te dar uma tarefa que eu não consigo cumprir, eu não vou conseguir escutar tanta coisa, então eu só vou guardar na minha memória, assim, um dia eu vou escutar o Gluck, né? Continuemos. Bom, e aí a gente tem o Bach, Schumann e ainda uns 3 alguns gravados, outros litografados, ou gravuras ou litogravuras, né? Todos mal encaixilhados e de diferentes tamanhos, mas postos ali como santos de uma igreja. O piano era o altar. O Evangelho da Noite lá estava aberto, era uma sonata de Beethoven. E aí não tem como escapar, meu amigo, se você está comprando essa minha ideia. Eu coloquei uma sonata de Beethoven, não é grandes coisas, pelo amor de Deus, não me entenda errado, é claro que é grandes coisas, não é grandes coisas no tempo, é 15 minutinhos, né? Coloquei ali uma sonata número 14, que é uma sonata bem bonita. A primeira parte pelo menos é bem famosinha, assim, depois as outras 2 partes não são tantos. Mas, novamente, pra gente se sentir nesse universo do Pestana, né? Então está ali para o teu desafio escutar aquela sonata de 15 minutinhos ali que eu coloquei o link. Bom, o piano era o altar, o Evangelho da Noite lá estava aberto, era uma sonata de Beethoven. Veio o café. Pestana engoliu a primeira xícara e sentou-se ao piano. Olhou para o retrato de Beethoven e começou a executar a sonata, sem saber de si, desvairado ou absorto, mas com grande perfeição. Repetiu a peça, depois parou alguns instantes, levantou-se e foi até uma das janelas. Tornou ao piano. Era a vez de Mozart. Pegou de um trecho e executou-o do mesmo modo, com a alma a lures, com a alma em algum outro lugar. Haydn levou-o à meia-noite e à segunda xícara de café. Só mais uma observação, mais uma digressão, já que esse vídeo está ficando muito musical. Uma coisa interessante para a gente que gosta de literatura, né? A gente tem que lembrar que a música, ela é talvez a arte mais despojada, mais desapegada, talvez seja a palavra melhor, né? O que eu quero dizer com isso? A literatura, ela tem um perigo, né? A gente tem como usar a literatura para outras coisas que não sejam para a literatura em si. E isso é ótimo, é claro, mas o que eu estou falando é o seguinte: eu leio um livro, tem como eu postar frases, né? Tem como eu falar para os meus amigos sobre trechos do livro, né? Meramente porque eu quero a posição intelectual, né? Nossa, olha, eu leio Dostoiévski, olha, eu leio Proust, né? É uma coisa interessante, porque com a música não tem muito o que você fazer, não. Você pode no máximo falar, escutei Beethoven. Tá bom. Não tem muito o que você se vangloriar, né? É a música ali, você tem que estar desapegado a qualquer tipo de egocentrismo, né? Não vai te trazer, pelo menos não a tua vida regular, né? Não vai te trazer nenhum benefício. Claro, vai mudar a tua alma, seguramente, né? Mas não é essa coisa que você pode olhar para os teus amigos e falar, não, mas segundo o Raskolnikov do Dostoiévski, você não vai poder colocar banca assim, né? Então ela é um desafio muito grande, porque eu acho que a música, ela evidencia, talvez mais do que todas as artes, né? Fica mais evidente o teu amor pela beleza.
E esse desapego por qualquer outra coisa. Parece que é uma arte muito mais limpa, né? Talvez por causa disso ela seja chamada de primeira arte, né? E eu enfatizo isso novamente, porque é uma coisa que me pesa muito sobre os meus ombros, né? Não ter um relacionamento mais próximo com essa grande arte. Então fica aí o apelo. Vamos ao próximo vídeo.